os zumbis são personagens icônicos do cinema, isso você já sabe. Agora, como que esses personagens ganharam tanta força na cultura mundial? O porquê somos tão fascinados por esses personagens? O que será que eles querem dizer sobre nós mesmos e como eles ganharam tanto dinheiro aí para os estúdios de Hollywood? Bom, todos esses segredos você vai saber hoje em mais um Plot Twist. Olá, amantes do cinema e de comedores de cérebro. Aqui quem fala é Bruno Biasi. Sim, vamos falar desses personagens que eu adoro zumbi em literatura, adoro zumbi no cinema, mas antes da gente começar a falar, já aproveita, né? Se inscreve aí no canal, pelo amor de Deus, que já é, sei lá, qual que é o vídeo? 20 vezes, e vou continuar pedindo 20 vezes para você se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, e eu tenho certeza que se nenhum zumbi tiver comido o seu cérebro, então você com certeza pode deixar o like, tá bom? Por favor, deixa teu like. Bom, como eu já falei, os zumbis são personagens muito icônicos no mundo do cinema. Só que diferente ali de vampiros, lobisomens, que vai ter vídeo no canal, eles não são charmosos, não têm superpoderes, né? Eles basicamente nem têm cérebro. Então, quando você olha para esses personagens, você não pode... você não vai ter tanta profundidade, porque não são personagens nem que falam. Você não vê ninguém que interpretou... Cara, tirando alguns filmes ali, que a gente vai falar aqui no vídeo, não tem assim aquele cara interpretou aquele zumbi. Não, geralmente é o personagem humano que é o principal. Mas a figura do zumbi, ela acarreta no mundo do cinema toda uma questão filosófica, uma questão de sociedade, e sempre tem uma mensagem que quer transparecer aqui pra nós, que tá assistindo aquele filme. Então é isso que a gente vai falar hoje. O primeiro filme, Zumbi e o Nascimento do Mito. Eu vou começar a contar uma história agora pra te provar que muito zumbi é bem mais profundo do que muita gente que você conhece. E essa história começa em 1932 pelo filme White Zombie. Já foi criado, né, tinha sido criado o conceito de zumbi na literatura, e nesse filme existia ali os zumbis, mas não eram do jeito que a gente conhece. Eram apenas seres humanos que eram hipnotizados, então faziam tudo que a pessoa queria, né? O filme ele é até estreado pelo Bela Lugosi, que é o cara que se tornou aí o Drácula, a imagem do Drácula padrão, né? E então foi em 1968 que realmente o gênero de zumbis mudou totalmente. Em A Noite dos Mortos-Vivos, comandado ali por George Romero, essa figura, esse cineasta absurdo que realmente revolucionou o termo zumbi, ele trouxe pra gente o padrão que a gente conhece hoje, que são comedores de gente, né? Seres ali de noite que ficam andando atrás de comer gente. Você deve conhecer um desses por aí, mas não só a fim de comer gente, eles querem comer cérebros e eles ressuscitam ali do nada. Então, A Noite dos Mortos-Vivos é um filme excelente, é um filme de baixíssimo orçamento que trouxe ali todo o renome para George Romero. O que é legal? Dentro desse filme existe uma profundidade muito interessante, porque aqui, uma curiosidade para você, o filme foi lançado na época que estava acontecendo a Guerra do Vietnã e também a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então o George Romero, ele queria passar o caos que estava a sociedade e a perda do controle, exatamente transmitindo, né, de uma maneira alegórica através dos zumbis. Então os zumbis tentando invadir representavam o caos, e aquelas pessoas comuns são pessoas comuns tentando sobreviver à guerra ou tentando sobreviver ao próprio governo opressor. Então é sensacional, é um filme de 68, eu sei que para muitas pessoas pode ser um pouco difícil de assistir, mas se você é um fã de cinema, assim como eu, vale muito, muito a pena. Os tipos de zumbis no cinema. A gente tem aqueles zumbis mais lentos, que são os clássicos, que basicamente querem dizer que não importa o quanto você corra, não importa o quanto você fuja, o inevitável vai sempre te alcançar. Thanos? Não, brincadeira. Pensamento intrusivo aqui. Ai, que medo.
zumbis geralmente são retratados como lentos, mas geralmente são hordas absurdas que você começa a vir de todo lado e você não tem pra onde correr, independente se ele é devagar, se ele tá mancando ou não. Zumbis iguais esses você encontra ali em The Walking Dead, ou por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos, né, também é um desses clássicos. Zumbis rápidos e furiosos. Geralmente o filme, quando vão retratar esses zumbis, que eles são quase que uma evolução, que o primeiro filme a estabelecer esses zumbis mais rápidos, que correm atrás de você, foi Extermínio, né? Que é um filme muito bom, tá? Excelente, tudo bem que ele é gravado numa TechPix, mas ainda assim vale a pena pra você realmente acompanhar, você que é fã. E tá pra lançar o terceiro filme agora, o trailer tá maravilhoso, muito bom mesmo. Outro filme que acompanha esses zumbis mais rápidos, mas que correm atrás, é Guerra Mundial Z. E geralmente, esses zumbis, os filmes que tem esses zumbis mais rapidinhos, né, mais velocistas, eles querem trazer o medo da pandemia, né, o medo ali do se alastrar muito rápido. Geralmente é um vírus que se alastra muito rápido, não é em questão de dias, questão de horas. Então você consegue ter ali basicamente o próprio filme te dizendo que, por exemplo, e se acontecesse isso? Será que seria rápido? Será que seria devagar? É uma incógnita. E aí você tem o campo ali dos zumbis conscientes ou até diferentes. Em questão dos diferentes, você tem Resident Evil, por exemplo, que vai além, né? Basicamente são monstros mesmo, já não são mais zumbis apenas, então eles se transformam, tem umas coisas absurdas, tá? Mas você também tem o caso de Meu Namorado é um Zumbi, que, por exemplo, no filme, o poder do amor vai fazendo ele retomar a consciência, fazendo ele virar humano novamente. Que lindo, cara! Não é um filme assim que eu morro de amores, tá? Mas ainda assim eu entendo o conceito de o amor conseguir fazer a gente retornar ao nosso melhor estado. Mas eu tenho um filme que chama Fear, que é um filme onde você tem os zumbis sendo como se eles fossem mascotes, como se eles fossem escravos, e é um conceito diferente de se usar o zumbi. Então, nesses casos, geralmente, eles querem atrelar muito a questão do preconceito, né? Então, pô, será que o zumbi também não é só um ser humano e merece ser tratado de uma maneira certa? Ou no caso de Resident Evil, até onde a gente vai com experimentos humanos, até onde a gente vai para conseguir avançar na questão de uma tecnologia sem ter humanidade? Então, você percebe que independente de qual formato, qual é o estilo do zumbi, você tem ali realmente profundidade, uma mensagem que precisa ser dita. E o que os zumbis realmente representam? Já que a gente está falando nisso, existem vários conceitos porque realmente os zumbis representam. Vai depender do filme, vai depender do roteirista, mas eu coloquei um aglomerado aqui para você entender geralmente o que esses zumbis, né, o que esses personagens tão icônicos, eles realmente querem nos dizer. Primeiro ali, o que eu separei, que tem muitos, é a questão de uma crítica social mais voltada para o movimento das massas. Então, será que a gente não está ficando zumbificado ou indo só pela massa, só porque os outros estão fazendo? Você tem isso, por exemplo, ali dentro, na questão do filme do George Romero, O Despertar dos Mortos, né, que é uma continuação. Você tem esse consumo desenfreado, tanto é que o filme ele é ali estabelecido dentro de um shopping para mostrar que, por exemplo, a gente está virando zumbis, né, consumistas. Ou você também tem o medo das pandemias, o medo das doenças, como filmes igual Extermínio ou Guerra Mundial Z. Então você tem ali alguns conceitos, sem falar na questão da própria sociedade. Se acontecesse alguma coisa parecida com esse aspecto de zumbi, o zumbi não seria o pior, e sim a própria humanidade. A gente, em todos os filmes, tá, pessoal? Em todos os filmes de zumbi, você tem um paralelo entre o medo do zumbi e o medo
do que a sociedade se tornou depois de um vírus zumbi. Em todo filme tem esse conceito. Claro que tem aqueles filmes que vão flertar mais com isso, vão trabalhar mais essa parte, e tem aqueles filmes que vão ser um pouco mais comedidos nisso, tá? Mas todo filme de zumbi sempre vai trazer esse paralelo, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Pô, hoje em dia a gente nem tem vírus zumbi, e a gente já trata pessoas que não são iguais a nós de um jeito que a gente não gostaria de ser tratado. Imagina um mundo em um caos onde existem monstros, o que se tornaria? O que nós nos tornaríamos? Será que a gente que seria os monstros ao invés dos próprios zumbis? Pergunta que todas nós temos, né? Então eu gosto muito desse conceito e geralmente, né, trabalhando, claro que existe outros aspectos ali a serem trabalhados, mas esse conceito em específico sobre o que a humanidade se tornaria caso isso acontecesse é o que mais funciona dentro da temática dos zumbis. Por que o zumbi pro terror é tão importante? Bom, a gente já sabe, é uma figura icônica, só que diferente ali de vampiros, pro zumbi é sem papo, você não tem como enrolar, né? É uma horda de pessoas sedentas, pessoas mortas, né? Sedentas por cérebro, por carne, você não tem como controlar. Cadê minha batata frita? Cadê meu lanche? Isso por si só já é aterrorizante, mas quando você insere uma sociedade dentro desse mundo de zumbis, aí que realmente fica tudo muito pior. E dentro, por exemplo, do filme A Noite dos Mortos-Vivos, o grande problema não são os zumbis. Os zumbis é um fio narrativo, mas ainda assim o problema são as pessoas que não conseguem nos ajudar. Então eu acho que essa é a importância do zumbi hoje para o mundo do terror e para o mundo do cinema ao todo. É a questão do conceito. Será que em medidas extremas não são os seres humanos que se tornam monstros? Bom, vamos falar? É de se pensar. Agora, uma reflexão minha sobre os zumbis. Os zumbis, eles realmente são uma metáfora poderosa sobre o medo da mortalidade ou até mesmo a perda da humanidade. Aonde será que vamos parar? Será que somos os nossos próprios monstros? Será que através de suas situações extremas nos tornamos aquilo que mais temos medo? Então eu gosto muito de pensar sobre isso e eu acho que a principal reflexão que o zumbi traz é que realmente a gente não pode ter medo da mortalidade, mas sim entender que a gente tem que aproveitar o nosso dia ao máximo. Tentar fazer aquilo que a gente ama. Claro que não vai ser... Eu não gosto de florear isso como se fosse, cara, você tem que fazer aquilo que você ama. Cara, bullshit, tá? Mas ainda assim você precisa ser feliz, né? Você precisa trabalhar isso. Porque, cara, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E realmente, será que vale a pena a gente se tornar outras pessoas ou algo que a gente não gosta por conta do nosso meio, por conta do que está em volta de nós? Eu acho que o principal medo do zumbi não é da morte em si, mas do viver sem propósito, viver sem alma dentro daquilo. Então, uma dica que eu dou aí pra vocês, se você tá feliz, procure a tua felicidade. Não importa aonde ela esteja. Você pode morrer tentando, mas tente encontrar a sua felicidade. Talvez seja em dinheiro, talvez seja nas pessoas, independente, tá? Do que você escolher, mas seja feliz antes que seja tarde demais. Então é isso, bochechudo e bochechuda, conta pra mim qual que é o seu tipo preferido de zumbi aqui embaixo. É aqueles mais lentos, que tem um terror psicológico, ou aqueles mais rápidos, que tem mais ação, geralmente os filmes tem mais ação. Quero saber a tua opinião aqui embaixo. Uma coisa eu tenho certeza, né? Os zumbis, eles sempre querem dizer alguma coisa a mais. Seja referente a nós mesmos, referente à sociedade ou ao propósito que a vida tem. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e, por favor, dá uma mordida, dá uma cabeçada, dá um soco, só por favor, deixa o like. Eu tô te implorando, tá bom? Um grande abraço, um beijo no teu coração, espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais. Até o próximo Plot Twist. Valeu! Estúdios de Hollywood.
De onde vem essa vontade? Filhas da puta.